Hoje é dia 21 de novembro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora quando estamos aqui para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de nossa clínica médica de dor do sistema músculo-esquelético, dor dos transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Sempre repetimos aqui que perto de 75% a 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem dos transtornos músculo-esqueléticos. E quanto maior é a expectativa de vida da população, a tendência é crescer esse percentual. Além do que, o acento principal dos transtornos músculo-esqueléticos sempre é dor e incapacidade física. Em geral, progressiva. Nós atendemos uma população de doentes crônicos. Então, nossa clínica sempre tem pacientes com bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. E nós temos que interromper essa cruel jornada de piora desse quadro, melhorando as dores e devolvendo ao paciente algum grau de capacidade muito melhor do que ele está desfrutando no momento. Então é com isso que ocupamos nossa clínica. Não esquecendo também que em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano, os transtornos músculo-esqueléticos podem se manifestar principalmente como dor. Dor de cabeça, tipo até enxaqueca, dor no pescoço, torcicolos, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas, dor no peito, falta de ar, dor na região lombar, dor ciática, dor, peso, cansaço, cãibras e dificuldade à marcha pelas pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Esse é o nosso dia a dia, com isso que nós lidamos e assumimos sempre um verdadeiro desafio. Os pacientes com tais problemas são desafiadores e são eternos buscadores de alívio. Entende? Tanto que eles vêm de vários serviços médicos, de vários atendimentos pregressos. Por quê? Porque já sofrem há muitos dias, há muitas semanas, há muitos meses, há muitos anos e até há décadas. Entende? E eles são eternos buscadores de alívio. Muito bem, vejam vocês. Que terapias existem, né? Quando a própria ciência médica não atende aos anseios dos doentes que a procuram. Né? Porque se há doente ou doença, a presença médica é obrigatória. Pelo menos em nossa cultura ocidental. Assim tem que ser. Entende? Nós médicos somos preparados para fazer diagnóstico. O diagnóstico é o diagnóstico da causa da doença. Porque a doença só será extinta, removida. E o doente curado quando for removida a causa da doença. Quando não for removida esta causa, duas coisas podem acontecer. Ou a doença se torna crônica, ou o doente vai a óbito. Então esse é o princípio médico, entendeu? Porque a medicina trata o paciente como matéria, corpo físico, ou mente, distúrbio mental. Ponto. Para a medicina é isso que existe. Existem as especialidades generalistas, né? Que são a clínica médica geral, a clínica cirúrgica geral
Existe a pediatria e a geriatria, que são resolutivas. Mas se eles não resolvem, eles encaminham para os especialistas. Então tem especialistas, oftalmologista, ginecologista, urologista, ortopedista, enfim, uma pleiade de especialistas que tentam solucionar um problema que os generalistas ainda não estão conseguindo. Mas esses doentes crônicos dos transtornos musculoesqueléticos, eles são muito decepcionados com ciência médica. Por quê? Porque elas, além de a ciência médica ser uma ciência materialista, ela tem um alto custo. Então, às vezes, ela está fora do alcance da maior parte da população que mais precisa dessa ciência médica. Entendeu? Principalmente em nosso país, no Brasil, onde a medicina tem que ser comprada, né? É uma ilusão imaginar que existe o atendimento médico gratuito. É muito difícil isso acontecer, né? Ou a Previdência atende o paciente, mas ela tem que pagar pelo atendimento, ela tem custos. Ou é um convênio médico, ou o paciente tem que pagar a sua própria assistência médica, ou então amigos e parentes se cotizam para pagar o tratamento médico de um paciente que às vezes está impossibilitado de trabalhar, de produzir, né, de ganhar o seu próprio sustento. Entendeu? Então, quando não tem ciência médica eficiente, porque a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. Quando não tem ciência médica, que outras terapias podem existir? Então, vejam vocês. A medicina oriental, o chamado de medicina até chinesa, a medicina oriental, ela deve ter surgido há mais de 1000 anos, né? Nessa medicina que surgiu a terapia chamada acupuntura, né? Por quê? Porque assim, como a medicina alopática ortodoxa, ela só considera o ser humano matéria, corpo físico, ou mente, pensamento. Para a medicina oriental, o doente é corpo, mente e energia. Então, a medicina oriental sempre valorizou muito mais o aspecto energético do doente, dizendo que as doenças acontecem por uma alteração do padrão energético do paciente, por N razões, por N situações. Entenderam? Então vejam vocês, daí nasceu a acupuntura, né? Que é uma medicina das energias. Mas tem outras medicinas das energias, por exemplo, a própria homeopatia, que é uma medicina das energias. Os florais de Bach, né? São todas alternativas médicas, né? Algumas consagradas pela ciência médica e outras ainda não consagradas pela ciência médica. Mas vejam vocês, nem mesmo a medicina oriental às vezes pode atender aos pacientes. Então, a própria ciência médica ortodoxa, ocidental, alopática, hoje ela tem um ramo chamado medicina vibracional, que é a medicina também das energias. Então, ela é uma medicina que utiliza fontes de energia com fins terapêuticos. O exemplo mais marcante, que eu acho que é a radioterapia, né? Que é utilizada na terapia de tumores, por exemplo. Mas existem inúmeras fontes de energia que são aplicadas com fins terapêuticos. Eu mesmo, na minha clínica, que é completamente ortopédica, neurológica, eu utilizo ondas curtas, utilizo ultrassom, utilizo ondas eletromagnéticas com fins terapêuticos. Então, a aplicação de energia, muitas vezes, resulta em satisfatória resolução de doenças, entende? E é utilizado frequentemente, entenderam?
a termoterapia, terapia pelo calor, crioterapia pelo frio, entende? Enfim, a própria ciência médica hoje se utiliza de energia. Não esqueçam que na física de Newton, dos mais antigos, Newton, que era a física de força da gravidade, que era a física de espaço e tempo, né? A física que inventou a velocidade, né? Ainda hoje usamos a física de Newton, quando você diz, meu carro está correndo a 80 km por hora. Essa é a física de Newton. E Newton dizia bem, matéria é uma coisa, energia é outra. Aí vem um senhor muito distinto, chamado Albert Einstein, e disse, não, esqueçam, matéria é a mesma coisa que energia. Matéria é uma energia concentrada, e energia é uma matéria em expansão. E criou aquela famosa fórmula, né, matemática, energia igual a matéria, massa, vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, Einstein estabeleceu uma igualdade entre matéria e energia. Então, tanto a medicina oriental como a medicina ocidental na vibracional utilizam energia e matéria, comprimidos, cápsulas, injeções, cirurgia e também fontes de energia. Entendeu? E que tudo isso tem a ver com a nossa saúde? Muito. Porque existem várias terapias que os pacientes crônicos lançam mão. E como atendo esse tipo de padrão de pacientes, eu aprendi muito com eles. Entende? Outra medicina muito comum é a medicina da mente, né? É a terapia pelo poder mental, pelo poder do pensamento, pelo poder mental. Né? Então vejam vocês, a mente é muito poderosa, a sua mente é muito poderosa. É tão poderosa que ela cria doenças. É tão poderosa que ela cura doenças. É a cura mental, entendeu? Mas há uma condição fundamental para que possa ser aplicado uma cura mental. Entende? Ou um tratamento pelo poder mental. As condições são as seguintes. Primeiro, é uma cura sempre de dentro para fora. Certo? Ou seja, ela é sempre uma autocura. E outra condição fundamental, a doença tem que ter o rótulo de psicossomática. Ou seja, é uma doença que foi criada pela própria mente. E a mente tem o poder de curar a mesma doença. Entenderam? E não pensem vocês que doença psicossomática é só asma, bronquite, psoríase. Entende? Não, não. Doença psicossomática pode ser a mais comum de todas as doenças psicossomáticas, sem dúvida, se chama hipertensão. Né? A hipertensão está ligada às nossas emoções. Né? E, na época que estamos vivendo, emoções é o que não falta na nossa vida. Né? Emoções positivas, gratificantes, e emoções negativas, de tragédias, de desgraça, de desamor, de conflito, de ódio, de raiva, de falta, de perda, de falência, não é? Então, nós somos seres emocionais. Entende? E uma das grandes sabedorias da vida é saber dominar emoções. Entendeu? Saber dominar emoções. Por quê? Porque a maior parte dos crimes hediondos acontecem por falta de controle de emoções. Entende? Então, é uma grande sabedoria saber dominar emoções e assim você pode evitar inúmeras doenças. Entende? Porque até diabetes, calvície ou câncer podem ser doenças psicossomáticas. Entendeu? Podem ser doenças psicossomáticas. É muito, eu diria assim, eu vou dar a vocês um truque, né? Uma dica, como se diz, para ver se uma doença é psicossomática ou não. Às vezes você está em dúvida.
Será que eu tenho uma doença psicossomática? Será que isso que eu estou sentindo é psicossomático? É muito, eu diria que tem uma regra simples. Pergunte ao paciente se quando ele fica nervoso a doença piora. Entendeu? Quando ele fica contrariado, quando ele tem um desencanto, a doença piora muito. Entendeu? Pronto, é psicossomático. Entendeu? Então está ligada às emoções. Entendeu? A doença psicossomática. Certo? Agora, se o paciente tem uma pneumonia, né, não é psicossomático. Entendeu? Ele está com uma hepatite, né, não é psicossomático. Entendeu? Se ele sofreu uma fratura por um acidente, isso não é psicossomático. Entendeu? Mas há quem diga que tudo é psicossomático. E veja, não está longe isso de uma verdade, ou seja, que a maior parte das doenças que afligem o ser humano são psicossomáticas. Por causa disso, a ciência médica está perdendo uma grande ferramenta de tratamento e também de cura, que se chama a cura mental. Entende? Entende? Então agora eu vou dizer sobre a outra cura, outra terapia, que são as terapias religiosas, não é? Que as pessoas, os doentes crônicos, vão também atrás de tratamentos religiosos para a sua saúde, para recuperar a saúde. Isso é uma coisa óbvia que isso existe, né? A mídia está aí para provar isso, entende? Mas as religiões, vejam vocês, cometem alguns erros. Eu diria 2 erros que eu considero relativamente graves. Primeiro, nos tratamentos religiosos para males da saúde, não existe a presença médica. Entende? E isso não é correto. Entende? Deveria existir um médico com critério científico para exatamente dizer se aquele paciente vai obter benefício do tratamento religioso, que tipo de doença é essa. E o segundo erro que elas cometem é o seguinte, que elas chamam as curas conseguidas, todas elas, de curas espirituais. Não. A grande maioria das curas religiosas são curas mentais. Entenderam? São curas mentais. Quem primeiro utilizou nesse globo terrestre as curas mentais? Quem primeiro utilizou? Um religioso chamado pajé da tribo. O pajé da tribo fazia pagelança. O que era a pagelança? O que é a pagelança? A pagelança era uma série de rituais, né, com batuques, danças, né, amuletos, provocando no paciente o seu alto poder de cura. Isso era cura mental, entenderam? E se a doença era psicossomática, o pajé ganhava prestígio, porque ele conseguia uma grande melhora da doença e às vezes até a cura. Entenderam? O pajé era um grande prestigiado nas tribos indígenas. Entende? Mas vejam vocês, as próprias religiões, e eu sempre repito isso, eu só posso falar bem das religiões, entende? Porque por conta dos meus doentes, eu frequentei quase várias dezenas de crenças religiosas, né? Evangélicos, católicos, protestantes, batistas, muçulmanos, judeus, entende? Budistas. Tive 2 anos na doutrina espírita, entendeu? Para aprender sobre ela, entenderam? Então, eu acho que as religiões, elas têm muito que nos ensinar, né? Então, eu também aprendi uma coisa super importante, que se chama raciocínio religioso, né? Quantas sabedoria às vezes tem numa frase religiosa, né? Então, os pacientes religiosos, crentes em Deus, têm mais facilidade de conseguir uma terapia satisfatória e até a cura propriamente dita. E hoje é científico. A ciência sabe que a oração
é uma grande ferramenta de cura e tratamento. Entenderam? A ciência já sabe disso. Entende? Então, as religiões têm o seu poder também de tratar e curar doenças. E elas só estão fazendo isso pela ausência médica. Entende? Porque a medicina não valoriza o tratamento de cura mental, ou cura pela energia mental, ou cura pelo poder mental. Entenderam? Porque, vejam vocês, você tem um eu físico. É o teu corpo físico, o teu soma, teu corpo físico. Você tem um eu físico. Entende? Mas você tem 5 eus não físicos. Né? Um teu eu não físico se chama pensamento. É o mais baixinho da escala. Né? É o mais baixinho da escala. O pensamento é muito cerebral. Cerebral. Tá? Depois, numa dimensão superior, vem uma dimensão superior acima do pensamento chamado mente. A mente é mais superior. Ela é muito pouco cerebral e muito extracerebral. Entenderam? Depois tem uma dimensão acima da mente, chamada consciência. A consciência é uma dimensão do seu eu não físico, muito valorizada pela própria física quântica. A física quântica considera que a sua consciência é criadora da sua realidade. Leia-se, do seu próprio destino. Né? É um guia da sua própria vida. Entenderam? Acima da consciência, o seu outro eu físico, superior à consciência, se chama alma. A alma é a essência, a natureza, a substância de Deus. Mas ainda é um perispírito. Porque acima dela tem o espírito, o espiritual, né? Que é o poder maior, o poder de Deus. Não confunda, é o que dá nome às minhas jornadas. Cura pela medicina espiritual. É a cura pelo poder do espírito, onde não tem doença. Entenderam? Onde não tem doença. Você tem tudo isso, olha como você é poderoso. Entenderam? Mas não adianta você ter um avião a jato e não saber pilotá-lo. Entendeu? Ele vai ficar no hangar lá, fechado, você não sabe usar. Entende? Você é dono de um avião a jato e não usufrui dele. E assim as pessoas usam muito o pensamento. Mas o pensamento é muito rasteiro, perto do poder que você tem com a sua mente, com a sua consciência, com a sua alma e com o seu próprio espírito. Entende? Então é em cima disso, entende? Que um dia a medicina vai ter que trabalhar. Entende? Porque é esse o grande poder do ser humano. Entende? O teu corpo, meu querido, é um mero obedecedor de ordens emanadas no seu pensamento, na sua mente, na sua consciência, na sua alma e até no seu espírito. Entenderam? A cura espiritual mora no seu eu espiritual. Entende? Outro parênteses que eu sempre faço. Não confundo cura espiritual com cura pela doutrina espírita. Cura pela doutrina espírita é uma cura religiosa. Cura espiritual é cura pelo poder de Deus. Religião e doutrinas tem muitas, mas religião não é Deus. Religião não é Deus. Deus é o espiritual, né, em dimensão superior. Entenderam? Entenderam? Então vejam vocês, tudo isso, não é? Em nossa clínica, nós valorizamos para poder proporcionar a doentes crônicos, né? E apagamos muito da mente deles 2 estigmas, né? 2 estigmas muito grandes da nossa cultura. O primeiro é o estigma da idade. Né? Não, isso é da idade, é assim mesmo. Não, senhor, não tem nada disso. Não tem nada disso. É claro que, vejam vocês, na tua idade vão aparecer muitas das coisas erradas, muitos erros que você cometeu durante a tua vida, né? Contra você mesmo, né? Deus nos deu o poder de escolha e às vezes escolhemos mal, entenderam? Entenderam? Mas Deus não dá palpite nisso, a escolha é tua. Ele te deu o poder,
mas não dá palpite nas tuas escolhas. Às vezes você escolhe mal, entendeu? Se escolhe mal, depois vai acontecer algumas tragédias, e muitas delas em cima do sistema músculo-esquelético, entendeu? Então nós tentamos colocar tais pacientes que estão numa rota de piora, numa rota de melhora, entende? Para aliviar dores, para melhorar a capacidade deles, inclusive, se vocês acreditam, até a capacidade de raciocínio, de memória, entenderam? Porque é holístico, entendeu? É holístico. Para tratar de doenças crônicas, transtorno músculo-esquelético, você tem que ser holístico. Holístico quer dizer, eu tenho que ver o doente como um todo, entenderam? Completo, total. Ele pode dizer, me dói o pescoço, não importa. Eu tenho que ver o doente como um todo, entenderam? Essa é a medicina holística, a medicina da totalidade. Essa palavra vem do grego, holos, que significa todo, inteiro, completo, total. Entenderam? Então, é uma medicina holística, com os doentes crônicos. E, vejam vocês, como a minha entrevista com o Sul demora 1 hora, eles me contam toda essa jornada, toda essa trajetória deles por todos os cantos desse mundo, buscando alívio dos seus problemas, entendeu? Então, existe uma doença, tem que ter o médico, mas tem vários graus de terapias que podem favorecer o paciente, que podem ajudar o doente, entende? Sem envenená-lo, com analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, com cirurgias que dão um resultado pouco satisfatório, entenderam? Existem muitas terapias que servem não só aos transtornos musculoesqueléticos, a todas as doenças, a todos os doentes. Então, um dos estigmas se chama idade. O outro estigma, né, é o estigma do incurável. Esse é o diagnóstico mais cruel que a ciência médica fala. Ah, você tem uma doença incurável. Acabou, né? Se o doente confia nesse médico, se esse médico desfruta de total confiança desse doente, e esse médico, em quem ele confia tanto, diz, você tem uma doença incurável, a sentença de morte está estabelecida. Entenderam? Nós não acreditamos em idade, e muito menos no incurável. Entenderam? A tuberculose, há 50 anos atrás, era incurável. Hoje é curável. Entenderam? Quantas doenças? Antigamente, o estigma de câncer, nós recebíamos um diagnóstico de câncer, era o diagnóstico de óbito. Hoje, né, o câncer é tratado, é controlado, há uma sobrevida, às vezes, muito grande do paciente. Entenderam? Então, gente, é assim. A nossa jornada de hoje está terminando. Convido-os para a próxima jornada, na quinta-feira que vem, perto das 18 horas aqui, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer as minhas palestras anteriores, elas estão no YouTube. É só lá vocês acessarem a pesquisa, o search, e por lá, Rui, com Y, Mercúrio, que vão aparecer minhas palestras. Entendeu? Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, dos transtornos músculo-esqueléticos. Doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é o 11-3661-4243. Se quiserem fazer perguntas, acesse meu WhatsApp, no meu telefone celular. É o 11-9-8081-1500. Meu WhatsApp é 11-9-8081-1500. Agradeço toda essa atenção. Sejam todos muito felizes. Mas isso é possível com muita saúde. Até a próxima. Obrigado.